quero convidar a todos para nós estarmos de pé e abrirmos as nossas Bíblias na primeira epístola que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 2, o verso 1 em diante. Diz assim a palavra de Deus: Antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça em favor de todas as pessoas. Orem em favor dos reis e de todos os que exercem a autoridade, para que vivamos vida mansa e tranquila, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem, que deu a si mesmo em resgate por todos, testemunho que se deve dar em tempos oportunos. Para isto fui designado pregador e apóstolo, afirmo a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Verso 8: Quero, pois, que os homens orem em todos os lugares, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Amém. Graças a Deus por sua palavra. Vamos orar agradecendo ao Senhor. Pai querido, nós te somos gratos por esta ocasião tão feliz de estarmos reunidos na tua casa. Podemos aprender da tua palavra, Senhor. Pedimos que nesta noite fales conosco por teu Espírito Santo, abrindo-nos o entendimento, dando-nos sabedoria, para que possamos compreender esta palavra, para que possamos trazê-la ao coração e viver de acordo com a tua verdade, Senhor. Conduza-nos aqui por teu Espírito Santo, que tudo seja para a edificação da tua igreja e para louvor, honra e glória do teu nome. Nós te pedimos assim, Pai, e te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Jesus. Pode sentar, querido irmão. Deixa a sua Bíblia aberta no texto que lemos. Hoje nós vamos começar uma série de 3 mensagens que terão o mesmo título, mas cada uma tratando um aspecto diferente. Nós vamos falar sobre Jesus, o mediador suficiente. Hoje vamos focar nas suas funções. Na próxima sexta-feira nós vamos focar nos seus atributos. E na sexta-feira seguinte nós vamos focar na sua superioridade sobre outros mediadores. Então nós lemos o texto aí de 1 Timóteo, capítulo 2, dele vamos tirar os princípios para esta mensagem. Há uma planta que é bastante conhecida em Minas Gerais, no centro do país. Aqui talvez algumas pessoas conheçam e outras nem tanto, mas é bastante comestível, se come as suas folhas, que é muito rica em proteínas, minerais e vitaminas, e ela tem um nome bastante peculiar: Ora pro nobis. E a origem do nome desta planta, segundo se conta, o nome Ora pro nobis vem do latim, significa rogai por nós. Então dizem que lá em Minas Gerais haviam igrejas que tinham uma cerca viva formada por essa planta ao redor, e enquanto os fiéis estavam reunidos e durante as missas se mandava as pessoas em latim dizer rogai por nós, geralmente se referindo à intercessão dos santos. E no momento que o povo estava entretido ali, os escravos aproveitavam o momento de distração para comer as folhas das plantas, que são muito nutritivas. Por isso elas ficaram conhecidas por Ora pro nobis. Não sei se de fato essa é a origem do nome desta planta, mas tradicionalmente esta expressão é usada para falar
dos fiéis que pedem a intercessão dos santos em suas orações, geralmente durante a realização das missas. E é fato, queridos, que todos nós temos necessidades e precisamos de alguém para nos ajudar, para nos socorrer, para nos consolar. E é muito bom ter alguém que possa atender às nossas petições ou que possa interceder por nós naquilo que nós estamos precisando. Porque se temos dificuldade em chegar diretamente a um ajudador, nós precisamos de alguém que se coloque entre nós, que faça uma mediação, alguém que peça em nosso favor. Só que para que alguém seja um bom mediador, ele precisa ser alguém que tenha acesso fácil aos dois lados. Alguém que conheça a minha necessidade e alguém que também conheça a quem ele vai pedir para que ele possa fazer isso com confiança e com empatia. E neste texto que lemos, o apóstolo Paulo começou no capítulo 2 dizendo: eu quero que vocês orem, que façam intercessões por todos os homens, pelas autoridades. Eu quero que vocês intercedam pelas pessoas. Veja que Paulo está começando aqui o capítulo dizendo que há uma necessidade de orar por outras pessoas, há uma necessidade de interceder por alguém, e que nós, no entanto, vamos ver que ele vai, nesse contexto, falar da mediação exclusiva de Jesus. Jesus é um mediador exclusivo, suficiente, e que nós, nesta noite, vamos olhar para esta doutrina da suficiência de Jesus como mediador entre Deus e os homens. Especialmente é uma doutrina das igrejas protestantes, evangélicas, que nós precisamos estar bem conscientes do que a Bíblia diz sobre o assunto e prontos a defender esta doutrina. Como Deus, Jesus tem capacidade única de aproximar-se do Pai, com conhecimento e autoridade. Como homem, ele tem a capacidade de nos representar e também de conhecer as nossas necessidades. Como sumo sacerdote, Jesus é o representante perfeito que se aproxima de Deus, levando inclusive a oferta para que seja aceita a sua intercessão. E como advogado competente, ele intercede pelos seus com justiça plena. Vamos então olhar para as Escrituras e entender por que Jesus é o único mediador suficiente entre nós e Deus. No texto que lemos aí, Paulo começa a falar sobre oração. E entre os tipos de oração ele diz: façam intercessões pelos reis, pelas autoridades, por todos os homens. Ele está falando de algo que é muito importante: intercedermos por pessoas que estão com necessidades. Mas ele diz entre essas orações que devem ser feitas também intercessões e ações de graças. Ou seja, você está pedindo e já está agradecendo. Por que você está pedindo e já agradecendo? É porque você tem confiança que vai ser atendido, que vai ser ouvido por Deus quando você está orando. Mas como é que nós podemos ter esta confiança? Qual a razão de nós podermos orar a Deus, intercedendo, pedindo, e já podemos agradecer com a certeza de sermos ouvidos? É porque Paulo vai dizer no verso 5 que há um mediador entre Deus e os homens. E ele começou dizendo: porque há um só Deus. Se há um só Deus, é para ele que as orações devem ser dirigidas. Esta afirmação de Paulo está de acordo com o que a Bíblia ensina desde o Antigo Testamento. Em Deuteronômio 6 e verso 4, um texto muito conhecido para os judeus, que dizia: ouça, Israel, o teu Deus é o único Deus. Só há um Deus. E a esse Deus é que nós precisamos dirigir as nossas orações.
Não adianta de nada pedir a quem não pode resolver. Não adianta de nada fazer petições àquele que não tem poder para atender qualquer tipo de necessidade. Você às vezes chega em algumas lojas, já vi algumas pessoas com um crachá ou até mesmo com a camiseta dizendo uma pergunta: posso te ajudar? Está ali dizendo que está pronto para lhe ajudar. Mas você sabe que a ajuda que ele pode prestar é muito limitada. Você não pode chegar e dizer: pode, eu tenho uma pessoa com câncer lá em casa, você pode curar? É lógico que a pessoa do supermercado não está se propondo a esse tipo de ajuda. Mas quando nós falamos com Deus, nós podemos fazer pedidos que parecem absurdos para os homens, mas Deus é poderoso para atendê-los. Há um só Deus, Paulo diz, então as orações têm que ser dirigidas para Ele, mas ele continua: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. A palavra mediador fala de alguém que intervém entre as duas partes, está no meio. E ele pode agora promover essa reconciliação ou este encontro, fazer com que um chegue ao outro. E nessa ação de mediador, ele diz que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. E ele diz ainda assim: há um só mediador, Jesus Cristo, o homem. Por que ele destaca isso? Porque Jesus, ele é Deus, mas também ele se fez homem. E é exatamente porque Jesus tem as duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana, que ele pode ser um mediador que pode levar esta necessidade do homem a Deus e ser atendido. Lá em Hebreus capítulo 9, verso 15, o escritor também destaca este papel de mediador, quando diz: por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que os que foram chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que houve uma morte para a remissão das transgressões que foram cometidas sob a primeira aliança. Jesus é mediador desta nova aliança, e, portanto, ele é o único que pode servir de intercessor, de mediador entre Deus e os homens. A menção de Jesus aí como homem enfatiza a sua encarnação, a sua natureza humana, de maneira que ele não apenas intercede como alguém que está querendo o bem dessa pessoa, mas sem conhecer as suas reais necessidades. Mas como homem, ele conhece a necessidade de cada um de nós. Hebreus, capítulo 2 e o verso 17, ele diz: por isso mesmo era necessário que em todas as coisas ele se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo, pois naquilo que ele mesmo sofreu quando foi tentado, é poderoso para socorrer aos que são tentados. Então ele deixa claro: Jesus é o Deus, mas também ele é Jesus o homem. E por ser homem, ele conhece a nossa necessidade, porque ele experimentou. Não há nenhuma dificuldade que você tenha passado que Jesus também não tenha experimentado esse tipo de dificuldade. E desde o Antigo Testamento, desde os primeiros escritos da Bíblia, queridos, que os homens querem um intercessor que esteja entre eles e Deus, mas alguém que seja homem, alguém que conheça a sua necessidade. Jó, que é tido como o livro mais antigo da Bíblia, capítulo 9, o verso 33, Jó diz assim: não há entre nós árbitro que ponha a mão sobre nós dois. Ele está dizendo: Deus está me perseguindo, Deus está me ferindo, mas não há ninguém que se ponha entre mim e ele. E quando chega no capítulo 10 e o verso 4, Jó diz assim a Deus: Deus, por acaso tu tens olhos de carne? Ou vês tu como vê um ser humano?
São os teus dias como os dias de um mortal? Ou são os teus anos como os anos de um ser humano, para te informares da minha iniquidade e indagares o meu pecado? Ele está reclamando, Jó, e dizendo: eu queria que tivesse alguém entre mim e Deus, mas alguém que fosse humano, alguém que soubesse da minha fraqueza, alguém que conhecesse o meu pecado, a minha fragilidade. Pois Jesus é este mediador, que é Deus, mas também é homem, se fez carne, habitou entre nós, para que aqui pudesse não somente morrer por nós, mas também experimentar a vida humana, para ser legítimo mediador. Quando ele vai a Deus e pede por nós, ele não está pedindo por algo que ele não conhece, ou que conhece apenas por sua onisciência, mas ele conhece por experiência. É Deus, mas também é homem, por isso pode interceder por nós. Por ter essa dupla natureza, queridos, Jesus é o único mediador eficaz. Alguém pode se apresentar como homem, mas ele não chega a Deus como Deus. Ele pode conhecer a necessidade do homem, mas quando ele vai a Deus, ele chega como um ser fraco. Mas Jesus, ele conhece a necessidade do homem, mas quando ele vai a Deus, ele chega como Deus, com autoridade para poder interceder por essas pessoas. Então, como homem, ele se identifica conosco, mas como Deus, ele tem poder para reconciliar os seres humanos com Deus. E nós vemos que Jesus era Deus, ou é Deus desde toda a eternidade, mas resolveu se tornar homem, para que pudesse então ser este mediador suficiente. Filipenses capítulo 2, o verso 6, Paulo diz que Jesus, existindo na forma de Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens e sendo encontrado na forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. E aí no capítulo 2, que lemos o verso 6, Paulo destaca que este mediador único, Jesus, ele diz: o qual se deu a si mesmo em resgate por todos. Jesus não apenas é um mediador que chega pedindo, mas é um mediador que chega também já com o resgate, com aquilo que é necessário para que nós possamos ser aceitáveis a Deus, ou seja, por causa da sua obra, por morrer em lugar e em favor de todos, Jesus é mediador único. Qualquer um que chegasse a Deus pedindo por outro, ele vai chegar pedindo, mas sem ter nenhum mérito para isso. Mas Jesus chega diante de Deus apresentando os méritos verdadeiros e apresentando já o pagamento pela culpa daquele por quem ele vai interceder. Paulo reforça essa ideia em Romanos capítulo 8, verso 34, que diz: quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Porque ele pode interceder verdadeiramente, porque ele morreu por nós. Agora note bem, que outro mediador pode atender a essas funções? Há outro mediador que seja Deus e homem? Não. Há outro mediador que tenha morrido por nós? Não. Há outro mediador que realmente possa dizer: eu participo das mesmas necessidades deles, mas eu também sou Deus com autoridade para pedir por eles? Não há ninguém que possa ser mediador como Jesus, porque ele é o único. E por isso nós podemos nos achegar a Deus por meio de Cristo sem susto, sem medo. João capítulo 14, verso 6, um texto muito conhecido. João guarda as palavras do Senhor Jesus dizendo: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém pode chegar ao Pai senão por Jesus. Alguém fala de outros mediadores, de santos, de santas, da mãe de Jesus,
Mas é óbvio, queridos, que quando nós comparamos com Jesus, vemos que ele é o único mediador entre Deus e os homens, e há razões de sobra para isso. Porque ele pode fazer uma intercessão por nós, uma mediação que ninguém mais pode fazer. Além desta confiança que temos em Jesus como mediador, nós vamos ver que na carta aos Hebreus é o outro lugar no Novo Testamento onde Jesus também é chamado de mediador, mas ali ele tem uma outra função que faz este tipo de representação do homem a Deus, que é Jesus como o perfeito sumo sacerdote. Hebreus capítulo 4, o verso 14 em diante, diz assim: tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Glória a Jesus. Veja como o escritor aos Hebreus vai destacar aqui os mesmos elementos que o apóstolo Paulo havia destacado na epístola a Timóteo. Primeiro, Jesus é Deus, ele é o Filho de Deus. Dizer que ele é Filho de Deus quer dizer, ele compartilha da mesma natureza de Deus. Por ser Deus, então ele adentrou os céus. Nós estamos falando de alguém que, como homem, viveu nesta terra, mas como Deus, subiu e assentou-se à direita de Deus e adentrou os céus e está assentado lá. Além disso, ele diz que Jesus, então, é o grande sumo sacerdote. Qual era a função do sumo sacerdote? Uma vez por ano, ele apresentava-se no Santo dos Santos, diante de Deus, para interceder pelo povo, para levar uma oferta pelo povo, para fazer com que a expiação dos pecados do povo fosse realizada por Deus. O sumo sacerdote, então, é aquele que leva o sacrifício a Deus para que os homens possam ser aceitos diante de Deus. Porém, o escritor aqui aos Hebreus está dizendo, Jesus é o sumo sacerdote perfeito, que adentrou os céus, que não somente entrou lá como alguém que foi elevado, um homem que morreu e foi levado ao céu. Não, como Deus, ele foi para o céu e assentou-se no trono à direita de Deus. Mas ao mesmo tempo ele destaca, nós temos um sumo sacerdote que pode se compadecer das nossas fraquezas. Porque como nós, ele foi tentado, mas ele foi tentado sem pecado. No verso 8 do texto que nós lemos, Paulo diz assim, eu quero que os homens orem em todos os lugares, levantando mãos santas. Mas se é preciso ter mãos santas para poder ter a sua oração atendida, então Jesus é insuperável nisso. Nós vamos falar melhor sobre isso na próxima semana. Porque ele é sem pecado, mas apresentou-se a Deus diante do Deus Todo-Poderoso em nosso favor. Portanto, Paulo diz, aproximemo-nos com confiança do trono da graça. Alguém diz por aí, não, você não pode chegar para Deus, porque Deus está zangado com os pecados. Você tem que ir falar com alguém que fale por você. Você tem que falar com a mãe, porque a mãe é uma pessoa assim, que tem aquele jeito. E aí a mãe fala por você. De forma alguma, nós temos aqui alguém que a Bíblia diz, ele é misericordioso. É alguém que tem graça, é alguém que é um sumo sacerdote que pode se compadecer das nossas fraquezas. Dizer que a outra pessoa que é mais misericordioso do que Jesus é uma injúria ao seu caráter misericordioso, ao seu caráter amoroso. Ele é sim alguém que por meio dele nós podemos receber misericórdia e encontrar graça quando chegamos diante de Deus por intermédio de Cristo.
Não precisamos de nenhum outro mediador, porque já temos um misericordioso e fiel, santo e perfeito, homem e Deus, alguém que levou as nossas dificuldades a Deus, como alguém que viveu-as, mas que pode representar-nos diante de Deus como alguém que pagou por elas. Glória seja dada ao nome de Jesus. Então a mediação de Cristo, ela é completa. Não há necessidade de intermediários adicionais, porque vamos ver que Jesus é mediador perfeito e sacerdote perfeito entre Deus e os homens. A comparação que o escritor aos Hebreus faz é: os sacerdotes da terra só entravam no santo lugar, no tabernáculo. Mas este Jesus, ele entrou no verdadeiro céu, no santo dos santos, ou seja, no lugar do trono de Deus, entrou no próprio céu para comparecer por nós diante da face de Deus. Ele diz em Hebreus capítulo 9 e verso 24, o Deus que se fez carne, mas sendo filho de Deus, é o nosso mediador, é o nosso sumo sacerdote, que nos compreende, que nos defende, que pode interceder por nós com toda a segurança, de maneira que em Hebreus capítulo 7 e o verso 25, ele diz assim: por isso também pode salvar totalmente os que por ele se aproximam de Deus, vivendo para sempre para interceder por eles. Glória a Jesus. Como é essa intercessão de Jesus? Ela é perfeita e ela é eterna. E diz o texto, pode salvar totalmente. Não há problema, não há dificuldade, não há nada que alguém não possa levar a Deus por meio de Cristo, porque Ele é um intercessor fiel, sem pecado, o sumo sacerdote perfeito. Pedro vai destacar na sua primeira epístola, capítulo 1, verso 18, que não foi por coisas perecíveis, corruptíveis, como prata e ouro, que fomos resgatados da nossa vã ou da nossa inútil vida, mas pelo sangue precioso de Jesus, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Jesus pode se apresentar diante de Deus e ser intercessor, pedir por nós, garantindo a oferta necessária para cobrir a nossa culpa, tirar a nossa culpa. Por quê? Porque Ele é a oferta perfeita, o Cordeiro sem mancha, Ele é o santo, o imaculado, aleluia, que pode então nos dar esta ousadia, esta coragem de ter acesso a Deus por meio de Jesus. Não deixe que ninguém venha lhe dizer que você não pode chegar a Deus, que você precisa encontrar um outro mediador, que você precisa falar com uma mãe ou com qualquer outra pessoa. Não, nós temos um mediador suficiente, que se compadece de nós, mas que comparece diante de Deus como filho dele, porém como nosso irmão e salvador, para nos defender diante de Deus. E assim nós temos esta ousadia de entrar no Santo dos Santos por meio de Jesus. Romanos capítulo 5, versos 1 e 2, o apóstolo Paulo destaca: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos reconciliou. E ele continua: pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Aleluia. Nós podemos entrar sim na presença de Deus, podemos chegar no Santo dos Santos com confiança, porque Jesus é mediador suficiente. Como sumo sacerdote fiel, ele é um mediador perfeito entre o crente e Deus. E compreendendo isso, queridos, nós podemos ter a certeza, não precisamos de outro mediador. Jesus é mediador suficiente, que nos dá confiança para chegarmos a Deus. Porém, além de sumo sacerdote,
além de ser este sumo sacerdote misericordioso e fiel, ainda há uma outra função de Jesus nessa intercessão por nós, que é aquela que João destaca na primeira epístola, capítulo 2 e verso 1. Jesus é o nosso advogado. Diz assim, 1 de João, capítulo 2 e o verso 1. Meus filhinhos, estas coisas os escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Glória a Jesus. Jesus é descrito então como nosso advogado. Ora, o que é advogado? A palavra advogado aqui no texto do Novo Testamento é parácletos, que é aquela pessoa que está do lado de alguém para ajudá-la e para defendê-la. Advogado aqui fala então de Jesus como alguém que está no céu, mas está ao nosso lado, e aquele que vai interceder ao Pai justamente por nós. Nós temos um advogado. Nós temos alguém que nos defende no céu. Já temos alguém que nos represente. Alguém quer fazer crer que além de Jesus, você precisa de uma advogada. Você precisa de alguém que faça uma mediação com Jesus. Não, nós não precisamos disso. Porque a Bíblia é muito clara em dizer, temos mediador, temos sacerdote, temos advogado junto ao Pai. Aqui, Jesus é apresentado como aquele que defende os crentes diante do Pai. Agora, note como João destaca, quem é o nosso advogado? Jesus Cristo, o justo. Jesus Cristo, aquele que tem justiça perfeita. Quem senão ele tem justiça perfeita para poder comparecer diante de Deus? Porque imagine a cena, um advogado aparece diante do juiz para defender alguém, mas ele mesmo está quebrando a lei. O juiz poderia mandar prendê-lo. Mas alguém que está completamente isento de culpa, poderia comparecer diante do juiz sem nenhum tipo de impedimento. Jesus é o justo, que agora, sendo enfatizada essa sua perfeita justiça e santidade, ele pode ser advogado que intercede por nós, que portanto nos defende diante de Deus. Nós vamos ver que esse advogado Jesus, ele tem toda a autoridade para se apresentar por nós, porque João vai dizer em seguida, ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ele pode nos defender, porque ele mesmo já pagou por cada culpa, por cada pecado, por cada ofensa. A morte de Jesus na cruz satisfez a justiça divina, de modo que ele agora pode comparecer diante de Deus e dizer, eu paguei pelos pecados dele, eu paguei pela culpa dela, eu paguei pelas ofensas que eles cometeram e, portanto, posso defendê-los. Aleluia! E aí nós, quando olhamos para isso, queridos, entendemos perfeitamente, Jesus é o mediador que elimina a necessidade de qualquer outro intercessor entre nós e Deus. Um dia eu estava na cidade de Santos, litoral paulista, numa viagem da empresa que eu trabalhava. Havia uma convenção da empresa ali, e num dos intervalos dos trabalhos, um colega me chamou e disse, Kleber, aqui na outra rua, de frente à praia, tem uns prédios que eles são tortos. A fundação cedeu e os prédios são totalmente inclinados. Vamos ver, vamos conhecer? E fomos. Era pertinho, fomos a pé. E logo depois que passamos desses prédios, de fato, totalmente inclinados, aí vimos uma igreja antiga. E ele disse, vamos conhecer essa igreja? Eu digo, tudo bem, vamos. Quando entramos na igreja, ela era toda trabalhada, a madeira, os bancos, todas eram
talhados, toda pintada, uma igreja muito antiga, do período barroco, e que tinha, assim, verdadeiras obras de arte ali. E já que entramos nessa igreja, e ele sabia que eu era evangélico, e haviam ali muitas imagens, ele achou apropriado o momento e disse: Clever, me responda uma coisa. Por que é que os crentes não oram aos santos, não pedem a Virgem, não buscam a intercessão dos santos? E eu disse a ele: olha, isso é fácil de entender. Se você tivesse o número do telefone do comandante da polícia da sua cidade, e você soubesse que se ligasse para ele, ele atendia a sua ligação porque você é um amigo muito chegado. E se você precisasse da polícia em algum momento, você ligaria para o 190 para falar com o atendente, para ela falar com a viatura, para ver se chegava lá onde você queria, ou você ligava direto para o telefone do comandante. Ele disse: não, se eu conhecesse o comandante, eu ligava direto para ele. Eu digo: então é por isso que os crentes não pedem a ninguém, porque eles têm acesso direto a Deus por meio de Cristo e não precisa de nenhum outro intercessor. Para que eu vou ligar para o 190 se eu consigo falar com o comandante na hora? Eu ligo direto para o comandante, que negócio de falar com não sei quem. Nós temos esta confiança pela palavra de Deus, que se temos um mediador, um intercessor, um sumo sacerdote, um advogado tão fiel, nós não precisamos de forma alguma de outro mediador ou intercessor entre nós e Deus. Que implicações isso tem, esta doutrina tem para a nossa vida? Muitas. Primeiro, se Jesus é mediador suficiente, a nossa oração, ela deve ser dirigida exclusivamente a Deus, Pai, por meio de Cristo ou em nome dele. Nós não oramos a outro ser, não pedimos a outro ser. Não, pastor, mas espere. Paulo pede orações também por ele, é verdade. Paulo, na sua prática cristã, em diversas epístolas, ele pede oração. Irmãos, orai por nós. 1 Tessalonicenses 5, verso 25, ele diz: irmãos, orai por nós. Ele está preso e diz: orem por mim para que Deus abra a porta da palavra. Ele está em dificuldades e diz: irmãos, ore, porque pelas minhas orações eu serei restituído a vós. Mas nesse contexto de pedir oração aos santos, Paulo está dizendo: porém, nós só temos um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Aleluia. Nós oramos somente ao Pai em nome de Jesus, porque foi assim que ele nos ensinou. João capítulo 16, o verso 23 em diante, ele diz: naquele dia, nada me perguntareis, em verdade vos digo, se pedides alguma coisa ao Pai, ele vos-la concederá em meu nome. Até agora nada pediste em meu nome, pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Aleluia. Uma vez que Jesus nos ensinou a orar assim, nós não temos nenhum respaldo das Escrituras para orar a Pedro, a João, a Maria ou qualquer outro santo. Mas não podemos pedir oração, podemos pedir oração a quem nos ouve, aos irmãos que estão nos ouvindo. Mas eu não posso pedir oração a quem não me ouve. Quem está no céu não tem comunicação com quem está na terra. Nós vamos falar sobre isso melhor na próxima semana. Mas nós pedimos a Jesus porque temos certeza que Ele vive ao lado do Pai para interceder por nós, conforme a palavra nos mostra. E não intercede sem direitos, não intercede sem ter uma função firme, não intercede sem ter razões, não intercede sem ter argumentos. Ele chega com o sangue que Ele mesmo derramou e diz: eu paguei por eles, a culpa está retirada, os seus pecados estão lavados,
pecados e eu estou aqui como advogado deles para interceder. Trouxe a oferta, sou o sacerdote que é justo, que é santo e vim agora defendê-los diante do Pai. Aleluia! Isto é um intercessor suficiente. Embora a tradição cristã há muito tempo tem essa prática da oração aos santos, mas não há nenhum respaldo nas Escrituras para isto. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Nós temos a ordem de Paulo aqui: interceda pelos outros. Você, como crente, pode orar pelos outros. Aliás, deve. Paulo está dizendo que os homens orem, que façam intercessões. Mas isso não quer dizer que a gente possa ter contato com crentes que já morreram e que eles possam interceder por nós, porque não há nada nas Escrituras que nos dê autoridade para pensarmos assim. No entanto, com Jesus, nós temos acesso ao Pai com toda a confiança. Aliás, ele é tão perfeito na sua mediação que os apóstolos lá em Atos, eles não só oravam ao Pai, mas eles começaram também a orar a Jesus. Lá em Atos, nós vamos encontrar no capítulo 4, verso 24, os discípulos em perseguição, e eles oram dizendo assim, ou diz assim o texto: ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o Deus que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Concede aos Teus servos que anunciem a Tua palavra com toda a intrepidez. E quando Estevão, no capítulo 7, está orando, ele ora aos céus dizendo assim: Senhor Jesus, receba o meu espírito. Lá em 2 Coríntios capítulo 12, quando Paulo está dizendo do espinho na carne que ele sofria, ele diz assim: por 3 vezes eu orei dizendo: tire de mim esse espinho. Mas o Senhor me disse: a minha graça te basta. Que graça? A graça de Jesus. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E Paulo continua dizendo: então eu agora estou tranquilo, porque quando eu estou fraco, eu estou forte e sobre mim repousa o poder de Cristo. A quem ele orou 3 vezes pedindo para tirar o espinho? Ao Senhor Jesus. Ele não orou nem ao Pai, ele orou ao Filho. Mas pela mediação perfeita do Filho, nós podemos orar ao Pai em nome de Jesus. Ou podemos até orar a Jesus e temos a certeza: Deus receberá as nossas orações e responderá a cada uma delas. Quando nós olhamos para todas estas coisas, queridos, podemos entender a doutrina da mediação exclusiva de Cristo é para nós um encorajamento, que nós podemos orar a Jesus, podemos interceder por outros, com a certeza que seremos ouvidos. A ponto de Hebreus capítulo 10 e o verso 19, ele nos convidar dizendo assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrarmos no santuário, pelo sangue de Jesus. O que o escritor dos Hebreus está dizendo parece uma loucura, porque lá no Antigo Testamento, o sumo sacerdote só entrava uma vez por ano nos santos dos santos, e com medo, com temor. Havia umas campainhas nas suas vestes, para que ao se movimentar lá, alguém ouvisse e dissesse: ele está vivo. Porque se ele entrasse em pecado, ele morria. Aconteceu com 2 filhos de Arão. E ele teria que ser tirado de lá. Alguém disse que tinha uma corda amarrada na cintura, mas a Bíblia não fala sobre isso. Essa história surgiu na Idade Média, mas é um mito. Não havia corda alguma. Se ele morresse, outro sacerdote entrava e tirava ele do Santo dos Santos. Mas agora Paulo diz assim: não entre com medo não. Entre correndo, entre com ousadia,
Invada o Santo dos Santos, assim como uma criança corre para pular no colo do pai. Entre correndo, entre com ousadia. Paulo, você está ficando doido? Eu vou entrar com ousadia no Santo dos Santos, eu vou morrer. Não, nós temos essa ousadia porque há um novo e vivo caminho que ele nos consagrou, o sangue de Jesus Cristo. E ele diz, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, com inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Aleluia! Podemos chegar na presença de Deus com toda a confiança. Nós reconhecemos Jesus como mediador suficiente. Reconhecemos Jesus como único mediador competente. Reconhecemos Jesus como sumo sacerdote fiel, como advogado justo, como intercessor único, suficiente e perfeito, de modo que não precisamos de nenhum outro mediador para chegarmos a Deus com esta confiança de que seremos ouvidos. E se você tem o telefone do comandante, não precisa ligar para mais ninguém. Não precisa falar com nenhuma outra pessoa. Qualquer outro que seja colocado como mediador no lugar de Jesus, na realidade, primeiro, é algo que não traz confiança alguma, porque o único que pode entrar com esta ousadia, com esta confiança, é aquele que derramou o sangue por nós. Depois, se coloca outro mediador como sendo mais misericordioso do que Jesus, isto é uma ofensa ao Filho de Deus. Ele é o sumo sacerdote misericordioso e fiel. E se alguém usa outro intercessor, está na realidade perdendo seu tempo. Porque Paulo deixa claro, só há um Deus. Você só pode ser ouvido se você falar com ele. Mas só há um mediador entre Deus e os homens. Você só chegará a Deus se for por meio de Cristo. Então nós não oramos ora pro nobis. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Não oramos, rogai por nós. Nós oramos, Deus, eu te peço no nome de Jesus que me dá acesso a esta graça, a tua presença, para pedir no nome dele, ter a confiança de que eu serei atendido, porque ele garantiu dizendo, se pedides em meu nome, aleluia, isso será feito. Que nós possamos então, queridos, confiando na mediação única de Jesus, termos uma vida de oração ativa. Você pode orar, dobrar os seus joelhos em qualquer lugar, e a sua oração de imediato chegará ao trono da graça, porque Jesus está lá para interceder por nós. Pastor, mas eu pequei, mas ele é mediador entre os pecadores. Pastor, eu sou culpado, mas ele é advogado fiel. Pastor, mas eu não tenho coragem, mas ele é intercessor, sumo sacerdote suficiente, pelo qual nós podemos chegar a Deus. E as Escrituras nos mostram que somente Jesus é qualificado para ser esse intercessor suficiente. Os crentes, os que leem a Bíblia, os que confiam na obra de Jesus, são convidados a confiar exclusivamente nele como mediador e a dirigir a ele as suas orações, ou ao Pai, no nome dele, e termos a certeza que fazendo isso, nós seremos atendidos e teremos a resposta às orações. Ore em todo lugar, ore por todas as pessoas, interceda por todas as pessoas e já faça uma ação de graça. Por quê? Eu vou agradecer, porque você vai ser ouvido. Como eu sei que eu vou ser ouvido? É porque há um mediador suficiente que nos faz ter a certeza que as nossas orações serão ouvidas diante de Deus. Glória a Jesus. Se você tinha algum receio de orar, que isso desapareça hoje. Se você tinha algum receio de dobrar o seu joelho, não vou nem falar com Jesus, porque ele é brabo, não. Eu estava hoje conversando com uma irmã que passou por uma situação tão difícil.
E ela disse que chegou em casa e disse: Deus, eu estou tão magoada, tão machucada com essa situação, que o Senhor, por favor, não fale comigo. Eu não estou para conversa. 30 dias depois, uma irmã, muito amiga dela, profeta de Deus, disse: fulana, tu me recebe aí na tua casa? Não, você eu recebo. Deitou-se do lado dela, ela sem forças nem de levantar, chorou com ela e disse: eu posso orar por você? Pode. Quando está orando por ela, Deus usou aquela irmã em profecia e disse: minha filha, eu respeitei o tempo que você pediu, mas agora chegou o dia de eu falar com você. Dá para ser mais misericordioso do que isso? Porque se seu filho dissesse assim: pai, não fale comigo não, já mostrava os 5 dedos a ele de como é que tinha que respeitar o pai. Que conversa é essa que você... É o quê? Não é para eu falar com você? Não, peraí. Agora imagine você fazer isso com Deus. E ele respondeu de uma maneira tão extraordinária. Sabe por quê? Não há ninguém mais misericordioso do que o nosso Pai, do que o mediador que nós temos entre Ele e nós, Jesus, advogado justo, sumo sacerdote misericordioso, intercessor suficiente, mediador suficiente, que nós possamos guardar isto na nossa segurança, na nossa memória com segurança e orarmos ao Senhor com toda a ousadia. Aleluia. Não é para ser atrevido com Deus, é para orar com ousadia, na certeza que em sua misericórdia Ele nos ouve. Glória a Jesus. Na próxima semana, se Deus quiser e o arrebatamento não estiver acontecido ainda, nós estaremos aqui, nós vamos ainda estudar sobre Jesus, o mediador suficiente por causa dos seus atributos. E na outra sexta vamos estudar sobre Jesus, o mediador suficiente, e a sua superioridade em relação a todos os outros. Não perca, coloque na sua agenda para estar conosco. Certamente Deus vai nos instruir por sua palavra e seremos edificados por meio disto. Que Deus abençoe a todos, no nome de Jesus.